abandonado no meio da nossa geração, até porque a própria marca dos nossos últimos dias aponta para esse abandono. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Levítico, né? Esse livro tão importante do Pentateuco de Moisés, no capítulo 20, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 20, terceiro livro da Bíblia Sagrada. Levítico 20, capítulo 20, versículo 7. Aleluia, Deus está aqui, querido. Que bom que você veio, Deus deu uma palavra de vida, de vitória para você se reconciliar com Ele cada vez mais. Diz assim a palavra de Deus, a santa e eterna palavra de Deus. Portanto, santificai-vos. Outra tradução diz, consagrem-se a mim e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Mais uma vez, portanto, santificai-vos, ou seja, consagrem-se a mim e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. É impossível a gente ser santo sem a gente se consagrar, sem a gente se santificar. E o diabo, sabedor disso, está criando uma geração de pseudos cristãos que não se consagram, que não se santificam. E eu quero lembrar a igreja, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, que é o mesmo Deus da minha vida, da sua vida. Para os sacerdotes entrarem diante do Senhor no templo, eles tinham que se purificar, se lavar, trocar suas vestes. No pátio do primeiro e segundo templo, que a Bíblia diz, que Salomão também fez, havia piscinas com uma escada que as pessoas entravam imundas, se banhavam, se lavavam, se purificavam, subiam do outro lado, purificadas, e adentravam no pátio para adorarem a Deus, para sacrificarem ao Senhor. E hoje, a geração de cristãos meia boca estão pensando que o nosso Deus é um velhinho gagado sentado num trono, e que não é o mesmo Deus que está dando uma ordem, um mandamento: seja santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A santidade tem que ser o maior desejo e o dever de todo discípulo de Jesus. Eu quero fazer aqui um diferencial aqui. Eu quero colocar o discípulo aqui e eu quero colocar o religioso aqui. O religioso ouve, mas nunca se converte. O discípulo é um ouvinte praticante da palavra. Então veja que eles estão em lados opostos. Eles não podem andar juntos, até porque a Bíblia condena. 1 Coríntios 5, Paulo manda uma palavra expressa para a igreja: não ande com ninguém que, se dizendo ser seu irmão, for avarento, apegado ao dinheiro, às coisas dessa terra. Não se misture com ele. E em 1 Coríntios 6 ele amplia e fala, 2 Coríntios 6 fala, não ande com pessoas que são incrédulas, ímpias. Aí é o pacote completo. Eu entendo aqui que alguém que quiser ser santo, ou se santificar, e que negligencia estes dois mandamentos, nunca o será. E aí está um grande problema, porque o céu é lugar de gente que é santa. O céu é um lugar de quem vive a santidade de Deus. E se isso que nós estamos dizendo hoje, estudando, aprendendo com o Senhor, é a coisa mais importante das nossas vidas,
e é a mais negligenciada na nossa geração, você vai começar a fazer uma reflexão da sua vida. E você vai parar de se associar, de ter relacionamentos com muita gente boa que você conhece, que você gosta. Porque a Bíblia condena. Isso tem que ser a coisa mais importante nas nossas vidas. Santidade. No meio do povo de Deus. Por quê? Porque é exatamente isso que nos levará à vida eterna com Deus. It's impossible. Alguém bater na porta no céu e as suas roupas não forem brancas, salpicadas com o sangue do Cordeiro e aquelas portas serem abertas para ele entrar. Alguém que tem a sua vida por preciosa nessa terra, que acha que vale alguma coisa, que acha que é bom, é impossível essa pessoa chegar naquele dia, ouvir de Jesus: vinde a mim, bendito meu Pai. Entra no descanso eterno preparado para as suas almas. Então mesmo Deus do Velho Testamento, que dá uma ordem, e esse verbo sede está no imperativo afirmativo, que expressa exatamente o quê? Uma ordem. Não é um pedido, não é um talvez. Se você sentir no coração, talvez se você tiver tempo, sede santos. Não diz isso. É sede santos. Se separe. Viva para Deus. Viva para o reino. Pare de viver para você, meu amado. Pare de viver para as suas emoções, para o seu coração, para o seu achismo, para a sua axiologia. Essa palavra, a gente fala sempre dela aqui, ser santo, santificar, santidade. Do grego ágios, do hebraico kadosh, que significa você ser separado. Se santifique. Sejam santos, irmão, presta atenção. Daqui a 100 anos, eu vou ser bonzinho. Daqui a 100 anos, nem o Davizinho vai estar nessa terra. E 100 anos passa assim. Eu podia falar 50. Mas vou ser bonzinho daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos não adiantou nada, não vai adiantar nada. O que você ganhou, o que você conquistou, o que você comprou, o que você fez, tudo isso é palha. Tudo isso é considerado como vento, nada. Mas daqui a 100 anos, se você foi santo hoje, vai valer a pena. Vai ser maravilhoso para você. Por quê? Porque Ele é santo. Nós cantamos aqui que Ele é santo. E o céu não é lugar de gente que gosta de santo. Porque tem muita gente boa que gosta de santo, mas que não é santa. Não é santa no seu ouvir, no seu olhar, no seu falar, no seu sentir, no seu pensar. Vive a revelia. Vive como se um dia não tivéssemos que prestar conta com Deus de tudo que a gente pensa, fala, age, até a nossa intenção, até o sentimento de: olha, eu sei que eu tenho que fazer, mas não vou fazer porque eu não quero, isso é pecado. E quantas são as pessoas que estão negligenciando essa palavra de sermos santos? Porque na verdade ser santo é sacralidade. Olha isso aqui, querido. Significa posto à parte, santificado, consagrado a Deus, purificado, limpo, apartar-se, dedicar-se. Então é muito mais que entrar numa piscina, se lavar, trocar de vestes para se apresentar diante de Deus. Porque na verdade o que a gente aprende é que sede santos pode ser entendido como sede separado de tudo para Deus. Sede posto à parte de tudo que não é do Senhor nessa sua vida. Sede totalmente consagrado ao Senhor teu Deus. Sede purificado, querido. Sede limpo de todas as impurezas imorais dessa terra.
de toda a imundície que está varrendo a sociedade, os valores anti-Deus, anticristo, antibíblico, tudo anti da palavra. E muitos de nós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, tem misturado o santo com o profano. Estamos coxando entre dois pensamentos. Uma hora buscamos as coisas do mundo, pensamos nas coisas da terra, outra hora buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, e isso nunca vai fazer você ou eu sermos verdadeiramente santos. Então o que a Bíblia está ensinando é: seja dedicado a Deus somente. E aí talvez você se pergunte: pastor, como é que eu devo me santificar? Querido, você deve se santificar obedecendo a Deus e a sua palavra. Não há outra maneira de você ser santo se você não obedecer à palavra de Deus, se você não seguir os mandamentos do Senhor. E o que significa se santificar? Significa, querido, você ser transformado pela palavra de Deus. Você é ser separado para Deus, para viver de uma maneira que você o agrade. Ser separado para Deus, para o serviço a Deus, da sua obra, colocar a mão no arado e não olhar para trás, não olhar para a esquerda, não olhar para a direita. Isso vai fazer você ser santificado nesse processo, que é desde o dia que você levanta a sua mão para Jesus, até o dia que Jesus te leva dessa terra. Santidade ao Senhor é o que a Bíblia no Velho Testamento ensina. E que Israel foi um exemplo claro e uma advertência real para a minha vida e para a sua vida, de todos aqueles que negligenciam a santidade ao Senhor, o fim que eles tiveram. Hoje Jerusalém é construída a mais de 15 metros de ruínas, monturos e destroços da Jerusalém da primeira. Porque é caminho que homem parece ser bom. E essa palavra foi dada exatamente para o povo de Deus, para o povo de Israel, para adverti-los que com Deus ninguém brinca. Ninguém brinca, querido. Escute, se santificar, querido, é a coisa mais importante da sua vida. Se separar para Deus, e aí vale tudo. Não só amizades, relacionamentos, mas televisão, mídia social, tudo que você tiver nas suas mãos, querido, tem que passar no crivo, na olaria de Deus. Isso vai te edificar, isso vai te aproximar de Deus, isso vai aumentar a sua fé, isso vai te fazer mais cheio do Espírito Santo. Então Deus está dizendo para você: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Mas se em qualquer dessas indagações, em qualquer das nossas vidas, a resposta for não, querido, você precisa fugir da aparência do mal. Você precisa se salvar. Tem coisa que você pode até tolerar, entre aspas, mas tem coisa que você tem que fugir para você se salvar. E eu quero falar de 5 coisas que precisamos aprender com a santificação. Primeira coisa, ser santo é um mandamento de Deus. É uma ordem, um pedido. Deus está mandando o povo dele ser separado para ele. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pedro, custosamente, depois de 3 anos, a gente precisa entender, irmãos, tem pessoas que vão passar 3, 5, 10 anos sem se converter dentro da igreja. E tem pessoas que vão se converter na primeira oportunidade que ela tiver com Jesus, que foi Paulo. O primeiro momento que Paulo teve com Cristo, ele se converteu. Mas tem pessoas que, como os 12 apóstolos, que passaram 3 anos com Jesus, 24 horas com ele, não eram nenhum deles convertidos ao Senhor. Só se converteram depois do Pentecostes, onde receberam o poder do alto do Espírito Santo de Deus. Agora, a grande questão é que ninguém sabe do nosso dia de amanhã. Ninguém sabe nem do dia de hoje, para falar bem a verdade. O que eu diria para essas pessoas que nos escutam, que ainda não são convertidas, é que Deus tem pressa para que você se converta.
1 Pedro 1,15 diz, mas, presta bem atenção, querido, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em algumas áreas das suas vidas. É assim que está escrito? Não? Como é que está descrito? Mais alto. Em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, no seu banheiro seja santo. No seu trabalho seja santo. Na igreja que você congrega seja santo. Na sua família seja santo. Dentro do avião seja santa. Dentro do seu carro seja santo. Tomando seu cafezinho seja santo. Na frente da televisão seja santo. Com o celular na tua mão seja santo. Com o computador na sua mão seja santo. Porque ele está dando uma ordem e manda quem pode, vamos lá, e obedece quem tem juízo. Obrigado, Alex, é isso aí. Quem tem juízo. Porquanto está escrito. Aí Pedro faz a menção da referência de Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. Versículo 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Ei, Jesus amado. Andai em que, querido? Em temor, durante o tempo da vossa... O que você é, querido? Peregrino. Eu quero ver essa tradução aqui. No versículo 17. Andai com temor. Então uma tradução que eu queria saber se é essa. E temor. Durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui mostra muita coisa para mim e para você. A primeira coisa é que nós não somos dessa terra. É o que você tem que entender, querido. A palavra diz que você é peregrino, forasteiro, passageiro. Por isso a Bíblia em Colossenses fala para você pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, não daqui da terra, não pensar nas coisas daqui da terra. Como peregrinos que somos, a gente tem que aprender, entender que nós estamos nos preparando para encontrar com o Rei. E não adianta a gente cantar só o Rei da Glória. A gente tem que entender que Ele é o nosso Rei, o nosso amado, Ele nos comprou, e nós somos ovelhas do seu pastoreio, e que agora nós estamos indo diretamente para a nossa casa eterna, na presença dEle, para desfrutarmos da presença dEle, porque Ele disse, eu vou, mas vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar, eu vou vir buscar vocês, para vocês estarem comigo para sempre. Quando a pastora abriu o culto essa noite, ela falou da oração mais exuberante, estrondosa, gloriosa que existe no universo. De João 17. E Jesus estava orando por mim e por você, sem ao menos a gente nascer sequer. Para que a gente fosse um. Para que a gente se amasse. Para que a gente andasse nessa pauta de santidade. Se a gente está invocando Ele, e Ele não faz acepção de pessoas, e Ele não discrimina pessoas, nós também não podemos fazer isso. Fazer acepção de pessoas. E se Ele vai julgar, e vai julgar mesmo, porque a Bíblia diz que nós vamos prestar contas de tudo que a gente fizer nessa terra um dia ao Senhor. E Ele vai julgar segundo a obra de cada um. Tudo que você fez, falou, pensou, debaixo dos lençóis, ninguém estava perto, lá no final do mundo, o que você falou, qualquer pessoa desse planeta, 7 bilhões e quase 700 milhões de pessoas que nós estamos vivendo nesse mundo de hoje, vai passar uma por uma na fila.
para prestar conta com Deus. Inclusive você e eu. E ele fala, ande em temor. Andar em temor, querido, é você fugir da aparência do mal. É você ser simples como a pomba, mas você ser prudente como a serpente. Andar em temor é você se separar para o Senhor. É você entender que Ele te comprou com alto preço. Agora o mandamento é: glorificai a Deus no vosso corpo, alma e espírito, os quais pertencem, não é mais seu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que acontece no nosso mundo evangelical hoje. Tem gente que não está nem aqui e não está nem aqui. Como assim, pastor? Pelo amor de Deus. Tem gente que está dentro da igreja e nem se esbalda no pecado. Não se lameia na imundície da iniquidade. Mas também não está vivendo aqui na santidade de Deus, no mandamento do Senhor. Ele está aqui no meio termo. E porque ele está vivendo aqui e não está vivendo aqui e nem vivendo aqui, Jesus vai vomitar ele da boca dele. Ele não vai vomitar Adolf Hitler. Ele não vai vomitar Bin Laden. Ele não vai vomitar o Estado Islâmico. Mas ele vai vomitar crentes mornos, pregadores, pastores, doutores, mestres, evangelistas, diáconos, seja a raça evangélica que for, da boca dele. Porque não está vivendo nem aqui, nem está vivendo aqui. Ele chega ao ápice de dizer: quem dera você fosse dessa turma. Quem dera você fosse aqui. Mas porque você está aqui, e o mundo, as riquezas, as fascinações das riquezas, o poder do dinheiro, do business, das coisas dessa terra, te seduzem. E você não entendeu que você não serve ao Senhor de todo o teu coração, mas você serve Ele de qualquer jeito, relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E as pessoas que estão vivendo aqui e vivendo aqui terão a mesma condenação, porque elas não são santas. Porque o lugar do céu é lugar para santos. É para quem entendeu que há uma urgência na igreja, para a igreja se separar e se santificar. Segunda coisa que nós aprendemos: o nosso chamado. Tem gente que fala: pastor, tem gente que está 10 anos, 20 anos na igreja. Pastor, eu não sei o meu chamado. O nosso chamado, o chamado de Deus para nossas vidas é para sermos santos. Efésios 1:4 diz assim: como também Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para que a gente fosse santo, querido. Para que a gente se santifique. Para que a gente seja irrepreensível. Para que a gente ande nas pisadas dele. Para que a gente ande na luz dele. Para que a gente veja a glória dele. Ainda que estejam jogando pedra na gente, como jogaram em Estevão. Quando você levantar teus olhos para o céu, você vai ver Jesus assentado à direita de Deus Pai, querido. Quando jogarem as pedras da rejeição na tua vida, do pouco caso, do descaso, não joga de volta não, querido. Constrói um altar, levanta teus olhos para o céu e você vai ver Jesus glorificado, porque foi esse o fim da história do Estevão. Nós precisamos entender, querido, que há um caminho para andar, que poucos vão passar, gente, poucos vão se importar, poucos vão dar atenção, poucos vão se dobrar, vão se render, porque muitos vão se enganar, muitos vão se iludir, muitos vão procurar a porta larga, o caminho espaçoso, que conduz para a perdição, querido. Bom, a gente já sabe disso desde que a gente aceitou Jesus. A questão aqui não é saber disso. A questão aqui é se posicionar com qual caminho, qual porta a gente tem escolhido. Por quê, pastor? Porque tem muita gente como Pedro.
Tem muita gente como Judas, dentro da própria igreja, trocando Jesus por nem 30 moedas, trocando Jesus por 5 minutos de mentira, 5 minutos de prazer, trocando Jesus por 5 minutos de êxtase. Eles nunca vão poder ser santos se eles continuarem nessa vida, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você sabe o que é viver na América, porque você está na América. Os brasileiros do Brasil que estão no Brasil, que não podem vir aqui, eles não sabem do frio na pele que você sente, da intensidade do frio, da neve. Eles têm uma ideia. Assim são as pessoas que vivem nessa página. Elas têm uma ideia do que é ser santa. Elas têm uma ideia do que é viver cheio do Espírito Santo. Porque talvez ela olhe para você no seu trabalho e fala, poxa, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Aquele rapaz, ele dá testemunho. Aquele rapaz é cheio de Deus. E talvez ela até te persiga por causa de você ser de Deus e ela não. Mas ele diz que o nosso chamado é para sermos santos e irrepreensíveis. E aí, quando Deus está me dando essa palavra, ele falou assim, meu filho, para que ninguém ache que para ser santo é um trabalho braçal ou na força do braço, coloque para a minha igreja, para a minha noiva, que quem nos santifica a igreja é o Espírito Santo. Não é você mesma, é Ele em nós, que opera em nós a santidade de Deus na nossa vida. Porque tem muita gente que é boa, que está aqui, que faz campanha, promessa, que faz voto, mas que nunca vai poder chegar ao nível de santidade que Deus chamou ela para andar, porque ela não saiu do estágio da carne, das obras do mundo. Ela é encantada com as coisas dessa vida. Irmãos, eu estava vendo um rapaz filmar, eu nunca vi que na minha vida. Irmãos, vocês não têm ideia do que eu vi. Ele parece que ele tem uma câmera aqui, ele faz assim, a câmera fica assim, em câmera lenta. E ele entrou dentro de um resort nas Maldivas. Irmão, quem é Cancún, quem é qualquer lugar dessa terra, desse planeta, para chegar naquele chulé daquele lugar, a cor da água quentinha, é um negócio inexplicável. E quando eu estava vendo aquilo com os meus filhos, o Espírito Santo estava assim, coloque o meu DNA neles, imprima o meu DNA neles. E eu dizia para eles, filhos, tudo isso que vocês estão vendo não podem se comparar com o céu de glória que Jesus tem preparado para vocês, porque senão, queridos, nossos olhos vão cobiçar o que não se pode cobiçar, como a Eva cobiçou, meu amado. E Paulo chega a advertir a igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, que se não dizer a maior em dons e talentos, mas aqui vivia na maior carnalidade, em pecados grotescos, assustadores. Por quê, querido? Porque os olhos deles estavam nessa terra. E a Bíblia é bem clara a nos ensinar, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limitar a este mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quantas são as pessoas que estão colocando a esperança dela na América, nesse planeta, no homem, no presidente? E a nossa esperança só pode ser uma: Cristo Jesus, o Rei da Glória, o Senhor da Glória. Então 1 Coríntios 6:11, abra comigo a sua Bíblia, abra comigo que eu quero ler esse versículo tão glorioso. Oh Jesus, a tua presença é real aqui nesse lugar, que coisa linda. Nós não somos merecedores, mas muito obrigado, Senhor. Oh aleluia. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Olha bem, nós estamos falando de Coríntios, né? Exatamente Coríntios que Deus está usando para nos dar o exemplo. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados
em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo está falando e corrigindo o litígio da igreja, as divisões da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Barnabé, eu sou de Saulo, aquela coisa do inferno que o diabo aplaude. E ele está dizendo, olha, vocês foram o quê? Santificados por quem? Pelo Espírito Santo do Senhor. Vocês foram lavados, é verdade, vocês andavam nessas obras das trevas, mas agora vocês foram lavados, vocês foram purificados, vocês foram santificados pelo Espírito Santo de Deus. Senão eles iam achar que era eles, porque eles eram bons. E aí, querido, presta atenção, porque quem não entende que o Espírito Santo de Deus é quem gera isso na nossa vida, se torna um crente legalista dentro da própria igreja, que é capaz de, com um mosquito, mas engolir o camelo em nome de Deus. E engole o camelo em nome de Deus, porque ele se tornou legalista, porque ele acha que o tamanho do comprimento da saia, ou da perna que não é raspada, ou do cabelo que não é cortado, é que faz ele mais santo do que aquele que não faz isso. E o homem tem sempre essa tendência, sempre, quem dirá Samuel, de olhar o exterior. Mas Deus deu uma lição para Samuel que a gente aprende muito com aquela lição. É esse Senhor. Gente, configura comigo a mente de Samuel. De quem que Samuel está vindo? Ele está vindo debaixo do manto, do jugo de quem? De Saul. Um homem bonito, alto. Um homem que impunha a posição dele onde ele chegava. Aí ele chega para os filhos de Jessé, vem configurado da mesma maneira. É esse, Senhor. E Deus fala, não, Samuel. E ele vê o outro, é esse, Senhor. Ele, não, Samuel. E a cabeça dele começou a entrar em paranoia. Assim a gente muitas das vezes entra em paranoia. Mas quando a paranoia é de Deus, que é para o nosso bem. A paranoia do mundo leva as pessoas para o suicídio. Mas a de Deus é para nos ajustar, é para nos alinhar com as coisas dele, é para nos tirar das coisas do passado. E Deus falou, não, Samuel, porque o homem vê o exterior, Deus vê aquilo que está dentro, Samuel. É o que está lá dentro que ninguém vê, é o que está lá dentro que ninguém está aplaudindo, é o que está lá dentro que ninguém está dando joinha, é o que eu estou vendo, Samuel. Porque tem muita coisa, querido, que é elevado diante dos homens, mas é abominável diante de Deus. Muitos que estão hoje achando que estão tocando ouro, estão tocando, na verdade, o reflexo das chamas das labaredas do inferno brilhando nas suas vidas, porque estão engodados pelo pecado, porque estão enganados. E como Paulo mesmo dizia para essa igreja, eu temo por vocês como assim que a serpente enganou a Eva, vocês sejam afastados da simplicidade do evangelho. Então quem nos santifica é o Espírito Santo. E Paulo, mais uma vez, ele mostra isso para a igreja. 2 Tessalonicenses, vai para frente, capítulo 2, versículo 13. Depois de Colossenses, de Efésios, você vai estar lá vendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Versículo 13. Veja bem o que diz. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por ter Deus elegido vocês desde a fundação, essa tradução diz desde o princípio, para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus, antes da fundação do mundo, Deus já tinha te escolhido para você andar em santidade. O que é santidade? Separado, consagrado. Você não pode coxar entre dois pensamentos, querido. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, porque fazer isso é retroceder para a perdição.
A Bíblia diz que os que vivem assim não podem agradar a Deus, porque estão vivendo na carne. E a Bíblia diz que os que estão vivendo na carne são inimigos de Deus. Tiago alerta em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteros, não compreendeis, adúlteras e adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantas são as pessoas hoje que estão nos púlpitos das igrejas como amigos do mundo? Amigos de valores que Deus condena, que a palavra julga, mas que são desobedientes, porque não vivem sendo santificados pelo Espírito Santo de Deus. Lembra de Hebreus 6? Como é que é um texto perigosíssimo? Eu sempre falo dele aqui para vocês. Vou ler com vocês. Abra lá sua Bíblia. Hebreus, capítulo 6. Versículo 4. Gente, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Aqui não está falando que tem um jeitinho, não. Tem alguma opção, alguma chance. Irmãos, tem coisa que com Deus não tem opção, choro, não tem lamento, não tem nada. É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno, do diabo. Olha o que ele diz. Porque é impossível, não tem jeito, não tem maneira alguma, que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo de Deus, versículo 5, e caíram, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, da vida eterna, versículo 6, e recaíram. Recaíram da onde? Caíram da onde? Da graça. É impossível que, aí você vai entender o versículo 4, que eles sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expuseram ao sofrimento. Você está entendendo, querido, que coisa séria? Você está entendendo por que Paulo fala assim? Ei, igreja, acorda, Efésios 5,14, desperta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí depois Paulo vem e fala, não apagueis, não extingais o Espírito Santo de Deus. Aí Jesus vem em Mateus 12, 44 ao 47, ele fala, e o espírito imundo sai da sua casa, ele olha para a sua casa, limpa, varrida e ornamentada. Eu pergunto para você, quem foi que varreu, limpou e ornamentou? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo sai daquela casa e ele olha para a casa varrida, ornamentada e limpa, e ele vem com 7 demônios, espíritos piores naquela casa, só que não avisa para o dono da casa, agora você está pior do que quando você era do mundo. Tem gente que quando era do mundo tinha mais temor de Deus do que hoje que está na igreja. Estou dizendo para você, gente. Tem gente que quando estava lá na Maria, lá na procissão da Aparecida, lá no cemitério rezando para os demônios, para os capeta do inferno, tinha mais temor de Deus do que quando está hoje dentro da igreja, porque ele recaiu e não sabe que caiu. Eu estou dizendo para você, de pastores, de homens, que essa terra, se nós fôssemos anunciar a vinda deles para domingo que vem para pregar aqui nessa igreja, que nunca vão pregar, ia faltar rua para caber carro de tanta gente que ia vir de Boston, de Connecticut, de Nova York para vir ele pregar. Mas que não sabem que recaíram. Porque brincaram com Deus. Porque o que semeia na carne vai colher corrupção e morte. O que semeia no Espírito vai colher vida e paz.
Por isso o mandamento de Levítico é: seja separado, não brinque com teu Deus, porque com Deus ninguém brinca. Seja consagrado, consagre a sua casa, a sua família, consagre os seus olhos, consagre a sua boca, consagre os seus ouvidos, consagre o seu nariz, querido. Quanta gente o diabo já enfeitiçou com um perfume e já levou uma pessoa para morrer no pecado por causa do perfume. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quando uma prostituta vem com vestes talares, como o provérbio diz, e leva um homem de Deus ao pecado, e ele não sabe que é como aquele que o boi que vai ao matadouro. 1 Pedro 1:2, a Bíblia diz também a mesma palavra, agora Pedro falando sobre a santificação, que é gerada, movida pelo Espírito Santo de Deus. Veja o que diz 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, para quê, queridos? Em santificação do Espírito Santo. Para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados. Mas para você andar onde? Na rua de qualquer jeito? Na rua de qualquer maneira? Do jeito que eu quero? Eu pago minhas contas, eu não devo satisfação para ninguém, eu faço o que eu quero da minha vida. Gente que não tem aliança com nada. Não tem aliança com nada, querido. Gente que não tem temor de Deus. Gente que não entendeu que é melhor obedecer a Deus que sofrer as consequências da desobediência a Deus e a sua palavra. E aqui está dizendo bem claro, para a obediência. A santidade, querido, que o Espírito Santo nos leva, é para a gente ser santo. É para a gente andar em espírito. E Paulo fala, jamais satisfaça as vontades da sua carne. Por quê, querido? Irmão, você não precisa de dar 5 minutos para a sua carne te levar para o inferno. Você precisa dar 30 segundos e ela te leva para o inferno vivo. Só 30 segundos. Porque a tua carne quer que você o quê? Quer que você seja o astro. Não do reino de Deus, mas da terra. A tua carne quer que você seja o melhor. Seja bom. E a Bíblia diz que bom só tem um, querido. E a sua carne, na verdade, tudo que ela deseja é te levar para o fogo do inferno, mas a gente sempre quer tentar ser enganado pela nossa carne, e pior, muitas das vezes permitindo. O Espírito Santo fala, filho, troca o canal nessa propaganda. Que isso? Isso é coisa da minha cabeça. Todo mundo assiste. Qual o problema? O Espírito Santo assim, filho, essa propaganda, ela foi criada no inferno. Pega o controle que eu pus na sua mão e troca de canal para você assistir o programa que está te edificando, ou a pregação que você está ouvindo. Mas muitos de nós, com permissividade, falam, não há problema. E aí o diabo usa imagens, visões, para querer tirar você do alvo e do foco que é Jesus. Quarta coisa que aprendemos. A vontade de Deus para as nossas vidas é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Vira para trás aí, passa Timóteo para trás, antes de Timóteo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus para a vossa vida, a vossa santificação. Ou seja, que você seja separado, que você seja consagrado, que você seja purificado, que você seja dedicado a Deus. Que vos abstenhais da prostituição. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Por quê, querido? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá também. Isso não tem exceção para mim nem para você, nem para esses 7 bilhões, 760 milhões de seres humanos nessa terra, nesse mundo.
Olha o que o versículo 7 diz. Coloca no 7, por favor. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas nos chamou para a santificação. Agora a pergunta que não quer calar é: nós estamos vivendo essa palavra ou não? Nós estamos respirando essa palavra ou não? Nós estamos sendo negligentes a essa palavra ou não? O princípio é o mesmo. Todos podem. Você não. Nem eu. Porque nós somos um povo santo. E quem é santo não fica andando na rua da lama. Entendeu? Quem é santo não fica escutando lama. Quem é santo não fica olhando para a lama. Porque lama não pode satisfazer mais, porque ele não é mais porco, ele é ovelha. Quem é ovelha anda em pastos verdejantes. Quem é ovelha bebe água cristalina da fonte que jorra do trono de Deus. Quem é ovelha, o mundo não satisfaz, não pode satisfazer o dinheiro, as riquezas, porque ele encontrou algo muito maior, muito melhor do que todas as riquezas dessa terra. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quem é ovelha? Rabanjorubanás. Perdeu a sua vida para ganhar ela. Porque Deus nos chamou para a santificação. 2 Timóteo 2,19. Veja o que diz a palavra de Deus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor... Ixi, ai, Deus do céu. Escuta isso aqui. O Senhor conhece os que são seus. Escuta. O Senhor conhece os que são seus. E o Senhor também conhece os que dizem que são dele, mas que não o são. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer, está falando de mim e de você, querido, que profere o nome do Senhor, aparte-se, fuja da iniquidade, do pecado, que tão de perto nos assedia. Fuja, se separe, seja santo, porque Deus conhece quem é santo, Deus conhece quem é adorador, Deus conhece o verdadeiro, mas também conhece o falso, Deus conhece o que anda em espírito, mas também conhece o que anda na carne, Deus conhece o que anda nas pisadas do cordeiro, mas também conhece aquele que anda nas pisadas da iniquidade. Então a gente não pode negligenciar esse mandamento. Para a gente naquele dia não se arrepender de ter achado a nossa vida que era boa, no final a gente se arrepender amargamente. E quinto, o que é que a gente aprende? Que sem a santificação, ninguém vai vir a Deus. Hebreus 12:14. Isso aqui é paz com todos. A Bíblia diz que quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Isso aqui é paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, mas o povo não vai ser julgado? Vai. Mas o verá aqui. Aleluia. O verá aqui aponta para Jó. Guarda isso no teu coração, querido. Revelação do alto para a tua vida, para a minha vida.
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa intimidade que Deus quer que você tenha com Ele, é esse estar no colo do teu Pai, é você viver com Ele, é você andar em santidade, que vai fazer a diferença na sua vida, naquele dia, querido. Por isso não perca seu tempo com coisas vãs, não coloque teu coração nas coisas desse mundo vão, querido. Não ponha. Sabe o que eu estou sentindo a paz do Senhor aqui? É como se Deus, a alma do céu, estivesse chorando e gritando com a igreja dele. Porque muitos têm ouvido, mas têm tampado os ouvidos. E o Senhor diz 3 vezes, né, na carta de Hebreus: hoje, se ouvir a minha voz, não endureça seu coração. Quando é que eu endureço meu coração? Quando Deus me dá uma palavra, quando o pastor, o pregador está pregando, eu estou ouvindo, e eu sei que a palavra é para mim, mas eu não me arrependo, não mudo de vida, eu endureço o coração. E ele usa o exemplo do povo de Israel, que fez a mesma coisa, e que morreram todos e pereceram todos, estão no inferno, porque eles rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram o perdão de Deus, a segunda chance que Deus estava dando para eles. E nós não podemos fazer isso, querido. Ser santo é um chamado maior da sua vida, mais que tudo na sua vida. Quem ama pai, mãe, filhos, esposa, mais do que a Jesus, não é digno dele. Quando você ama as pessoas e as coisas, você nunca é santo. Mas quando você ama Deus em primeiro lugar, você se torna um santo e é santificado pelo Espírito Santo de Deus. Dia a dia você vai ser como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. O dia que você chegar a ser dia perfeito, ele fala: vem para cá, adorador, eu estou procurando gente igual a você, eu estou procurando gente que se gasta comigo, que entra no quarto e fecha a porta, eu estou procurando gente que me ama de verdade, que ajuda os enfermos, os necessitados, eu estou procurando gente que se preocupa, que põe a mão no arado, mas não olha para trás. Vem para cá, porque você é dia perfeito. 1 Tessalonicenses 3,13 diz assim a palavra de Deus: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Escuta, o arrebatamento está próximo. Só vai subir quem é santo. O céu é lugar de santo. Não é lugar de gente que tem ânimo dobre, língua dobre. Não é lugar para gente que não está vivendo em santidade. O céu é para santos. É para quem que se consagra, se separa para Deus. É para quem que entendeu o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E não anda mais coxando entre dois pensamentos. A suma é a cerejinha do bolo. Apocalipse 22, versículo 11. A suma dessa palavra que você está ouvindo hoje, que eu estou ouvindo hoje, é exatamente essa. Quem é injusto? Seja injusto em todas as áreas da sua vida, em casa, no trabalho, na igreja, nos negócios, no colégio, na faculdade. Seja injusto nos relacionamentos, marido, mulher, amigos, companheiros, sócios, tudo que você quiser pensar e imaginar. Aplique isso em todas as áreas da vida. Quem é injusto? Seja injusto ainda mais. Porque um abismo chama outro abismo. Quem é sujo? Suje-se ainda mais. Quem gosta do lamaçal, dance, pule. Você está vendo hoje o Brasil chegando na pior fase do feriado da nação brasileira, que é o carnaval. Onde as pessoas se lameiam no pecado, se sujam no pecado, e quarta-feira vão numa igreja passar cinza na cabeça para ser expurgado dos pecados que ela acha que estão sendo. Então quem é sujo,
sue-se ainda mais. Eu entrei em campanha para Deus devastar o carnaval na nação brasileira. Se você quiser me ajudar, vamos orar para Deus arrancar do calendário brasileiro o carnaval na nação brasileira. Obrigado pelo seu gosto. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Porque Ele pode fazer isso. Mas tem mais um ponto e vírgula que diz: quem é justo, seja justificado ainda mais. E quem é santo, eu creio que eu estou falando para os santos aqui de Deus essa noite. Eu creio que Deus está dando um recado para os santos dele aqui na cidade de Uster. Ele diz assim: e quem é santo, seja santificado ainda mais. Seja separado ainda mais, seja consagrado ainda mais, seja puro ainda mais, porque nas bem-aventuranças diz: bem-aventurados puros, porque eles verão a Deus. Aleluia. Fica de pé, querido. Escute isso. Quer que você escute de pé isso que eu vou falar. Não há nenhuma possibilidade de alguém adentrar no reino de Deus se essa pessoa não for uma pessoa santa. Não há. E o diabo sabe disso e tem tentado tirar a seriedade devida da santidade sobre esse assunto tão importante no meio da igreja, na nossa geração. Jesus é o passaporte para o céu. O visto, quem dá visto válido, é o Espírito Santo de Deus. Para entrarmos lá, nós temos que ter o passaporte e o visto. Senão a gente não entra. Tem gente que tem só o passaporte. Eu tenho Jesus, eu creio em Jesus. Mas não tem a santidade que o Espírito Santo de Deus gera. E para entrar lá no céu de glória, não pode entrar como aquele moço que o Senhor disse: ei filho, como é que você entrou aqui? Qual foi a referência que Jesus falou? Sem vestes reais. Quando o filho pródigo saiu do leprosário do pecado, do lamaçal dos porcos, comendo lavagem, qual foi a primeira coisa que o pai mandou tirar dele? As vestes. E colocou vestes novas. Deus tem roupa nova para você essa noite. Deus tem vestes brancas para você e para mim essa noite. Se você quer, vem cá, sai do seu lugar, vamos orar. Eu quero orar com você.